Prezados irmãos, a paz do Senhor a todos. Desejo que a bênção de Deus, de nosso Senhor Jesus, de nossa Mãe, a Virgem Maria Santíssima, da nossa querida e santa avó Rosa, o Consolador, e do nosso profeta, santo e querido irmão Aldo, essas bênçãos, esta paz esteja com todos. É um prazer muito grande poder receber a cada um dos irmãos em nossa reunião e também poder agradecer a todos pela sua presença, pela sua vinda à nossa igreja, pelo seu trabalho, pela prestação do seu serviço para a Igreja Apostólica, seja como nossos irmãos pastores, nossos irmãos também obreiros, diaconisas, cada um dos nossos irmãos coristas, músicos e regentes, e todos os nossos irmãos, irmãs membros da igreja, que vieram com muito amor, com muita reverência, prestar o seu louvor e adoração aos céus, aos anjos e santos do poder celestial. Desejo que realmente a bênção e a graça dos céus esteja com todos, para que possamos aproveitar ao máximo a nossa reunião apostólica. Hoje para nós também é praticamente uma festa, porque estamos ainda comemorando o Dia do Consolador, o dia 26 de outubro, o dia em que nossa querida e santa avó Rosa pôde entregar a sua vida e também entregar o seu ministério para ser coroada como Espírito Consolador no reino dos céus, concluindo assim uma nova fase da vida do povo de Deus aqui nesta terra, a era do Consolador. Irmãos, com muito amor, convido a todos que puderem, por gentileza, se coloquem em pé, com suas mãos levantadas, com sua cabeça curvada. Nós vamos orar, pedindo a bênção e a graça dos santos de Deus. Oremos. Ó soberano e eterno Deus, nosso Pai celestial, honra, glória, louvor, sejam dados ao Senhor Pai Santo no mais altos céus. Agradecemos também ao vosso Divino Espírito Santíssimo, ao teu Filho amado Jesus, nosso Divino Mestre, Salvador, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, Rainha dos céus, Mãe do Senhor, ó Deus, nossa Mãe Celestial, também a Senhora, querida e santa avó Rosa, cuja mãe, cuja avó, hoje aqui homenageamos, porque fora coroada neste dia 26 de outubro passado, há uns anos atrás, como Espírito Consolador. Mas a nossa igreja ainda está em festa, vó bendita, porque sabemos o grande amor de Deus em poder coroar a Senhora como Rainha dos céus, cumprindo a profecia do amado Filho que disse que enviaria o Consolador para que estivesse conosco para sempre. Então receba, ó querida e santa avó Rosa, todo o amor, o louvor e a gratidão de todos nós, os teus filhos nesta terra. Não somente desta congregação, mas de todas as outras, que junto conosco formaremos como um só povo, como um só coro, como uma só mensagem, prestando louvor e adoração à Senhora. Mas também agradecemos muito ao nosso profeta, santo e querido irmão Aldo, porque também foi neste dia, dia 26 de outubro, que assumira como grande pastor, o supremo pastor, que Jesus também prometeu que enviaria e arrebanharia este povo. Querido irmão Aldo, receba todos os nossos agradecimentos, os nossos louvores, a nossa gratidão por tudo quanto fez e continuará fazendo por todos nós e por todo o povo que existe neste mundo de um bom coração, que fará parte deste rebanho, mas ainda não ouviu falar do Senhor, nem da Santa Avó, mas graças ao nosso trabalho, um dia ouvirão. Então pedimos, irmão Aldo, que abençoe grandemente a nossa voz, para que possamos falar cada vez mais alto, possamos cantar cada vez melhor, para que o povo entenda, ouça a voz de Jesus e esteja neste rebanho, neste aprisco, comandados pelo Senhor como supremo pastor de nosso Senhor Jesus. Querido primaz, a respeito então desta santa reunião, pedimos a bênção, a graça, a sabedoria, a direção sábia e segura do Senhor, para que possamos fazer um trabalho excelente para a honra e glória do nome de Deus nosso Pai. Assim sendo, nos entregamos mesmos em Tuas santíssimas mãos, para que o Senhor tome conta de nós, abençoando nossos irmãos do coral, nossos irmãos obreiros e diaconisas,
nossos irmãos também membros, o trabalho deste altar, tudo, querido primaz, sirva para engrandecer o reino dos céus. Assim sendo, declaro iniciada a nossa santa reunião em nomes santos dos senhores. Amém. Vamos cantar o primeiro hino de nosso inário, Igreja Forte. Amém. Os irmãos podem se assentar, poderão tomar os seus lugares. Agora nós vamos cantar alguns hinos de nosso inário. O primeiro deles é o de número 3. Esta igreja nasceu dos céus. Esta igreja nasceu dos céus, Jesus é seu fundador, e os anjos do céu também nos guardam no seu amor. Estes anjos nos guardam, nos ajudam também, dando a nós vitória sobre o mal. Esta igreja nasceu dos céus, da força celestial. Esta igreja nasceu dos céus, ninguém a derrotará. Esta igreja nasceu dos céus, e aos céus ela voltará. Voltará, porque santa, voltará, porque pura, voltará, para os céus se voltará. Esta igreja nasceu dos céus, e aos céus ela De número 62, Sublime Bênção. minha santa rosa, bendigo-te, meu amor, extraindo do profundo do meu coração, bendigo a
também, irmãos, o de número 149. Sou feliz. Tenho alegria no meu coração, sorriso e paz tenho com meus irmãos, porque sinto de Deus essa canção. A minha alma se alegra em Jesus, tenho gozo no meu coração, porque vejo a minha igreja feliz. Tenho contentamento em sua reunião. Amém. Irmãos, nós vamos agora ouvir um hino que será apresentado pelos nossos irmãos do coral. Esse hino tem o título Louvor pelas Vitórias.
vitórias de cada dia, nós devemos nos lembrar. Vitória que temos da Santa Voz que vem do céu pra nos guardar. Na sequência, nós vamos ouvir um solo. Este hino tem o título Louvor à Santa Vó Rosa. Santa Vó
isso eu canto este louvor, louvor de adoração. Rosa, tu és sim o vaso sublime do amor. Rosa, te amo, querida e Santa Avó Rosa. Rosa, te amo, querida rainha das flores. Prezados irmãos, agora nós vamos meditar nas palavras contidas em nosso boletim, que dizem respeito às contribuições. Observando, irmãos, que as contribuições, elas são um mandamento de Deus, portanto, são sagradas e devemos tratá-las com a responsabilidade que um ato sagrado tem. Darmos muito valor, muita importância para este ato que está diante de nós em todas as reuniões e que muitas vezes passa sem que a gente note e dê o devido valor como as contribuições precisam ter. E hoje nós vamos meditar aqui nesta mensagem que fala inclusive dando a nós motivos pelos quais nós podemos tirar como modelo, como base, para um despertar no contribuir. Porque às vezes nós ouvimos a mensagem, viemos para a igreja, prestamos até bastante atenção na reunião, porém às vezes não estamos, digamos, despertados para este tema. Às vezes passa como um tema comum qualquer, como um evento na reunião, e às vezes não nos dá aquele desejo de contribuir como Deus, nosso Pai, espera que nós façamos as contribuições. E é este o objetivo da reunião, da mensagem, nesta oportunidade. Fazer com que nós tenhamos um despertar no contribuir, que nós saibamos pelos quais motivos nos levam a fazermos nossas contribuições. Então diz assim a mensagem escrita no boletim: estimados irmãos, os compromissos que temos todos os meses para mantermos a obra da igreja depende do esforço dos apostólicos em nos ajudar com suas contribuições e ofertas e dízimos, pois o custo da nossa obra é muito grande e dependemos do amor e da dedicação de todos. Vamos demonstrar algumas despesas que temos todos os meses. Semanalmente, enviamos pastores para as congregações no interior de São Paulo, de outros estados. Uma boa parte dessas congregações são bastante distantes, muitos pastores precisam viajar e o custo desses deslocamentos é muito alto. Efetuamos pagamentos de aluguéis de diversas congregações que ainda não possuem templo próprio, além de despesas da conservação e da manutenção necessária. Temos várias despesas compulsórias como energia, água, telefone, material de higiene, limpeza, outros gastos muito necessários para a realização diária do nosso trabalho, para o bom funcionamento das nossas atividades. Também levamos ao ar o programa A Hora Milagrosa, em emissoras de rádio e internet, cujo custo deste programa é muito alto,
Precisamos estar também em constante renovação tecnológica para o preparo deste trabalho tão importante para a divulgação do trabalho da igreja, da sua doutrina, divulgarmos os nomes da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo como santos de grande poder, preparados por Jesus para cooperar na salvação dos bons e humildes de coração. Temos a folha de pagamento dos funcionários que servem à igreja, tanto em nossa sede como dos pastores itinerantes que viajam por todo o nosso país para dar uma assistência espiritual ao nosso povo. Também temos a carga tributária, os encargos pertinentes às atividades contábeis, sociais e administrativas da igreja. Além disso, temos a construção, reforma, que mesmo com o apoio dos irmãos, a Tesouraria Geral tem dado um apoio financeiro para esses trabalhos. Irmãos, quando apelamos aos seus corações, através destes boletins e dos púlpitos da nossa igreja, para nos ajudar a mantermos a nossa obra com ofertas e dízimos, tem sua razão, seu motivo, porque se não houver o dinheiro suficiente em nenhum mês, isto vai trazer preocupação e transtorno. Estimados irmãos, a responsabilidade da administração da igreja por parte do conselho é muito grande, mas confiamos no seu apoio, na sua dedicação em estarmos unidos neste propósito de levarmos avante a obra de Jesus nesta igreja apostólica. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, deram seu exemplo de amor, sacrifício, dedicação por cada um de nós, e hoje são santos poderosos a iluminar nossos passos, abençoar as nossas vidas. Então deixamos em vosso coração este apelo e esperamos sempre contar com seu amor, dedicação por esta obra tão santa que nosso Deus, com Jesus, Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos deram. Então, irmãos, aqui estão, nesta mensagem, os irmãos puderam acompanhar, obviamente, alguns motivos pelos quais podem dar para nós o start, o início, dar como se fosse numa jornada, darmos o primeiro passo. Quem sabe, às vezes, já estamos ajudando a igreja, mas poderíamos estar ajudando melhor, estarmos ajudando mais a igreja. E não importa, irmãos, quais sejam os motivos que podem fazer a gente iniciar a contribuição como precisa ser, o importante é que ela aconteça. E por isso que eu quero mostrar aos irmãos, nesta oportunidade, os pormenores que existem no contribuir, porque ele é muito mais complexo, ele é muito mais completo do que simplesmente estendermos nossas mãos e fazermos a nossa contribuição como se fosse um ato simples da igreja. Eu digo aos irmãos que das regras, das normas, dos mandamentos de Deus que foram dadas para o povo apostólico, contribuir foi um dos primeiros. Se nós pararmos para fazer uma análise da história da humanidade na Terra, vamos reparar que a contribuição, a separação de algo que era produzido pelo homem para Deus, este mandamento está escrito, irmãos, desde as primeiras linhas das Sagradas Escrituras. Logo no começo da história, já tem o dever do contribuir. Alguns podem até dizer, mas não tinha moeda, não tinha dinheiro. Mas, irmãos, a forma de contribuir no passado era diferente da que temos hoje. É verdade, nós não tínhamos a espécie, a moeda nominal, nós não tínhamos o dinheiro em si, mas já tinha a forma de prestar a Deus nosso culto de adoração. Já existia uma maneira de cumprirmos estes mandamentos de Deus. Sempre foi 10% de toda a nossa renda, de todo aquilo que plantávamos, deveríamos entregar para Deus a contribuição. Os irmãos podem ser que não saibam, mas até isso originou lá no passado uma discórdia, inclusive, entre os filhos do primeiro casal, que se rebelaram contra isso, porque um queria ajudar e o outro não. Então vimos na história, irmãos, que a contribuição faz parte da nossa vida, daqueles que querem se destacar diante de Deus como verdadeiro filho de Deus. Então a contribuição, irmãos, na verdade, ela faz com que nós
marcamos firme nosso território. Eu sou filho de Deus. A contribuição faz com que a gente, diante de Deus, demonstre para Ele que, na verdade, eu quero ser o vosso filho. Eu quero poder chamar o Senhor de Pai. Eu cumpro os mandamentos que o Senhor me deu. Eu faço a minha parte. Porque Deus, irmãos, sempre fez sua parte. E Ele espera que a gente faça a nossa. Sempre Deus, nosso Pai, cumpriu sua parte. Fez a sua parte e com muita perfeição. Nem precisaríamos entrar neste detalhe, não faz nem sentido começarmos aqui, falarmos de exemplos, de que Deus, nosso Pai, demonstrou então Ele, demonstrando para nós que fez sua parte. Mas agora, Ele espera que daqueles que querem ser os seus filhos, também exista esta demonstração de que nós fazemos a nossa parte. E como faríamos isto, irmãos? Um dos mandamentos de Deus é contribuindo, é fazendo a nossa oferta. E alguns vão dizer então, mas aquele tempo, lá no passado, não existia a oferta, a moeda, como que eles faziam? Irmãos, faziam como fazemos hoje. Daquilo que ganhamos, daquilo que vendemos, daquilo que produzimos, daquilo que recebemos como uma prestação de serviço, separa-se 10% e traz para a igreja. Por que antes era diferente, irmãos? Porque antes não tinha a forma de compra e venda como tem hoje. Então, digamos, uma pessoa tinha lá animaizinhos, por exemplo, ovelhas, e quando tinha um aumento de rebanho, de número 10, por exemplo, vamos supor, daquelas ovelhas que ele tinha, 10 procriaram e criaram mais 10. No momento em que ele fosse usar uma para trocar como moeda de troca das 10, antes de que ele fizesse isto, a primeira, ele dava como sacrifício para Deus, demonstrando, irmãos, porque a oferta é demonstração, ela não é pensamento, ela não é desejo, nem intenção, embora isto faça que a gente se mova para algo, mas só pensar, só desejar, só querer não basta. A contribuição é demonstração de fé, ela precisa da prática, precisa do ato, ela precisa da resolução de fato. Ela precisa de que alguém se mova e produza algo. Então, isto demonstra para Deus o desejo de cumprir um dos seus mandamentos, que é a contribuição. E então aquela pessoa separava de 10 animaizinhos um deles e entregava como sacrifício a Deus. E depois tinha outros rituais, outra liturgia pertinente àquele sacrifício, que depois o sangue era aspergido para perdão dos pecados, era dado para os sacerdotes, e ali tinha uma série de rituais que não vamos entrar nesse detalhe hoje, porque não faz muito sentido para os dias atuais. Porém, irmãos, o que fica claro é que este sacrifício, embora era preciso que fosse feito, ele era a 10ª parte, a primeira parte, e o amor envolvido neste sentimento, ele precisava existir, porque senão, inclusive, os pecados não eram perdoados. Então existia, irmãos, até de forma assim, diante do povo, perante os sacerdotes, perante o povo de Deus, escolhido por Deus, a forma como Deus também demonstrava se aceitava ou não a oferta. Existia, sim, naquele tempo, pessoas que plantavam e colhiam. Então, automaticamente, não dava para sacrificar uma colheita, mas então ela era queimada como sacrifício em oferta a Deus, para cumprir um dos seus mandamentos. Mas também tinha jeito para fazer a oferta, irmãos. Não era qualquer oferta, era a 10ª parte, e a primeira delas. Então, eu precisava separar ali da colheita. Se eu colhi 10 sacos, o primeiro era entregue para que fosse sacrificado, queimado, na verdade, como uma oferta para Deus. Mas eu tinha que fazer com amor, com boa vontade, porque senão minha oferta podia que não fosse aceita por Deus nosso Pai. E hoje, irmãos? Hoje é diferente, nós não temos, por exemplo, o pagamento com sacas de alguma coisa, exceto quem trabalha na agricultura, mas ainda assim, ele não vai ao mercado e paga-se com um saco de arroz, de feijão, ele leva aquilo a uma cooperativa, transforma aquilo em valor, e este valor, então, ele embolsa, como fruto do pagamento de uma colheita, de algo que ele fez. Então, irmãos, por se tratar de dinheiro, de moeda, de espécie, ele faz uma oferta
para Deus, semelhantemente nos seus moldes, no princípio, mas financeira. Então ele separa 10% de tudo que ele recebe, como lucro, como proventos, como prolabore, como folha de pagamento, um olerite, por exemplo, ou recebimento de um serviço, e ele entrega para a igreja. Aí os irmãos vão dizer assim: mas isso eu faço, eu entrego 10%. Mas, irmãos, assim como no passado existia a forma para fazer o seu sacrifício, e podia, ainda que fizesse sacrifícios, uns serem aceitos e outros não, a oferta de hoje em dia é a mesma coisa. Eu preciso separar os meus 10%, mas na hora certa. Eu preciso que este dinheiro seja as primícias da minha renda. Eu preciso que a minha contribuição seja a primeira despesa que eu fiz com o meu salário. Então eu posso dar 10%, mas não vou deixar para dar no final do mês, ou no final, depois de ter pago algumas despesas, ou ter feito alguma coisa antes. Porque eu posso até dar 10%, mas eu não estou dando dízimo. Eu estou dando a quantidade que é parecida, que é semelhante ao dízimo. Mas se eu não priorizar dar à igreja a primícia do meu salário, ainda que eu dê 10%, eu não estou dando dízimo. Eu vou ter a recompensa como uma oferta. Deus não negará a recompensa, mas ela será diferente de alguém que dá o dízimo de fato. Por outro lado, eu também preciso envolver esta oferta de amor, de sentimentos bons, de alegria, de prazer, de satisfação de estar cooperando com a obra. Eu preciso dar a minha oferta com alegria. E tudo isso que eu estou dizendo para os irmãos são ensinos doutrinários, são regras básicas. E, inclusive, a respeito destes sentimentos, foi um dos discípulos de Jesus mesmo que disse que a oferta tem que ser dada com alegria, não com tristeza ou por necessidade, mas com satisfação. Porque senão, irmãos, eu estou dando dinheiro para a igreja e não o dízimo. Eu estou deixando de cumprir o mandamento de Deus. E isto lá na frente vai ter uma consequência. E não sou eu também que estou dizendo isso, é o nosso santo irmão Aldo que nos falou. Ele completou, na verdade, toda aquela parte essencial que os apóstolos iniciaram de pregação, nosso irmão Aldo completou, deixando para nós perfeito o ensino. Então ele disse, nosso santo e querido irmão Aldo, que a oferta, ela completa o nosso ministério, ela completa o nosso galardão. E costumo sempre dizer isso, irmãos, porque faz parte do nosso dia a dia, e faz parte do pastor ensinar as ovelhas, faz parte do ministério do pastor ensinar os irmãos como tem que proceder. De uma vez que recebemos instrução, faz parte que o povo entenda e contribua como precisa. Irmãos, esta oferta, ela vai fazer com que a minha missão no céu seja perfeita, como alguém que cumpriu todos os requisitos para usufruir depois no futuro de um galardão nos céus. Então digamos, eu sou um obreiro, posso ser um corista, um músico, um regente, mas se a contribuição que é parte do meu ministério eu deixo de lado, ou não contribuo como precisa, embora eu possa ser um bom músico, um bom regente, um bom corista, um bom pastor, um bom membro, mas se eu deixar de fazer algo para Deus, para a igreja, para o meu ministério, o meu galardão nos céus não vai ser completo. Posso ter um galardão bom, um galardão útil a Deus, mas completo ele não será, porque nosso santo irmão Aldo já nos ensinou a este respeito. Agora, de tudo isso, os irmãos poderão se perguntar, então como eu tenho que fazer? Parece simples, parece óbvio, mas no momento em que eu recebi o meu salário, que eu fiz ali o levantamento das despesas e do ganho que eu tive da minha empresa, no momento em que fiz o recebimento de uma prestação de serviço, eu vou separar 10% daquilo que eu ganhei, e a primeira despesa, o primeiro gasto que eu vou fazer com este dinheiro é com a igreja. Se porventura eu recebo isto em conta, e lá está cadastradas algumas contas no débito automático, e começa a compensação delas, eu pago alguns boletos, e depois tem reunião, eu venho para a igreja, às vezes até esqueço na primeira, trago lá na segunda 10%, eu dei o dízimo?
Não, o irmão deu 10%, mas o dízimo é a primícia. Nós demos a quantidade correspondente ao que o dízimo também tem, mas o dízimo é a primícia do nosso salário. Então, se eu quero ter um galardão completo, eu tenho que me esforçar para isto. Eu tenho que lutar para isso, porque Deus, irmãos, é de ação. A fé é a demonstração do que temos em nós. Tanto é que um dos discípulos de Jesus, em relação à fé, ele foi questionado por um homem, uma pessoa que não cria muito em Jesus, e disse: eu faço isso, faço aquilo outro, eu tenho muita fé no meu coração. Quanto de fé você tem como discípulo de Jesus? E ele disse: eu não vou falar o que eu faço, eu não vou dizer o que eu tenho, eu não vou falar a minha fé. Olhe as minhas obras, que vai saber o quanto eu amo a Jesus. Então é isso, irmãos, a fé é por demonstração. A fé, irmãos, e o amor é pelos atos, é pela forma como é feita. Imaginem duas pessoas parecidas entre si, digamos que trabalhem até no mesmo serviço. Uma, ao receber o seu pagamento, imediatamente reserva 10%, faz até uma oração agradecendo a Deus por aquele trabalho, entrega como uma transferência bancária ou procura vir para a igreja, faz a sua contribuição, entrega a sua primícia na igreja. E o outro até entrega 10%, mas lá depois de pagar algumas contas. Para Deus vão ser iguais, irmãos, a recompensa? As recompensas? Vão ser semelhantes por duas ações diferentes? Não pode, irmãos, porque Deus é justo. Então, Ele instituiu o dízimo, instituiu a forma de contribuição primária, básica da igreja como dízimo, para que nós demonstremos, em primeiro lugar, o nosso amor a Deus. E quero provar isso aos irmãos, porque, irmãos, nosso querido irmão Aldo também já nos falou, se toda a igreja der simplesmente o dízimo, e digo simplesmente porque parece que é básico, mas não é, mas nosso querido irmão Aldo já nos revelou isto, se nós dermos somente o dízimo, ele deixa de fazer apelo de contribuição, ele não pediria mais. O que isto quer dizer para nós, irmãos? Que digamos que ainda que a parte material da oferta não cubra as despesas, quem vai completá-las é o nosso Deus. Quem vai concluir o que falta é a graça e o poder de Deus. De uma forma ou de outra, para as despesas da igreja, Deus proverá o sustento. Porque nós fizemos a nossa parte, Deus faz a dele. Então vejam, irmãos, que o dízimo parece ser simples, parece ser algo básico, bem comum, mas não é. É algo muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Ele pode proporcionar para nós um galardão lindo lá nos céus, uma riqueza, irmão, sem fim. E isto é tão bom e tão justo que todos podem participar. Se eu ganhar R$100 por mês, eu posso dar o dízimo como quem ganha 10 mil. Se eu ganhar R$500 por mês, eu posso dar o dízimo como quem ganha 50 mil. Porque é por porcentagem, é por estímulo de amor, é por vontade de fazer e pela hora certa. E isto todos podem contribuir. Porque se fosse por tamanho, por quantidade, irmãos, aí uns poderiam e outros não. Então Deus é tão bom, Ele é tão justo, que a forma de medir o nosso amor é feito por porcentagem, tempo e amor. Então, irmãos, vamos contribuir alinhando estes 3 objetivos primários da contribuição, que seriam dar o dízimo no tempo certo, a primícia do salário, a primeira conta, a primeira despesa, dar o dízimo na quantidade certa, pelo menos 10%, e também com o amor suficiente, com prazer, com alegria, com satisfação em contribuir, entregando para a Santa Avó, para o nosso Santo Irmão Aldo. Vó, querido Santo Irmão Aldo, muito obrigado por poder ter o dízimo para entregar à igreja no dia de hoje. E os irmãos vão reparar que todas estas comunicados de despesas que estão no boletim vão ser simples de resolver, vão ser fáceis, porque o povo está fazendo a sua parte. E nosso Pai, nosso Criador, fará com toda certeza absoluta a parte que lhe compete, comandando anjos e santos para resolver toda e qualquer questão que a igreja precisar, materialmente falando. Amém. Vamos ofertar com muita alegria, com muita satisfação. Convido os irmãos a prepararem as ofertas, a curvar a sua cabeça. Nós vamos orar. Vó, querido e santo irmão Aldo, muito obrigado, primaz, pela oportunidade que o Senhor nos concede de saber como contribuir
de saber darmos o dízimo, de sabermos o tempo certo, a hora certa, a quantidade correta e o amor que deve estar envolvido nesta oferta. Pedimos que os senhores, dai-nos sabedoria, nos dê entendimento, nos dê muita fé, muita confiança para fazermos tudo o que precisa ser feito, fazer bem feito, com amor, com desprendimento, com alegria de poder ofertar. Querida e Santa Avó Rosa, pedimos então que os senhores consagrem as nossas ofertas, consagrem as ofertas que todos os teus filhos farão nesta noite, que a bênção e a graça dos céus esteja presente conosco, abrindo-nos o entendimento, sabedoria para ofertar direito. E assim, querida avó e santo irmão Aldo, declaro, em nome santo dos senhores, consagradas as contribuições. Por outro lado, também eu peço que derrame bênçãos preciosas sobre a vida dos teus filhos, o entendimento deles, o ganha-pão, a forma como ganham o pão de cada dia, o seu trabalho, o seu emprego, a sua empresa, o seu negócio, a forma como prestam serviço, tudo, querida avó e santo irmão Aldo, de acordo com a vontade e a justiça dos céus, possamos receber maior virtude para fazer o que tem que ser feito. Vós, santo irmão Aldo, por tudo nossa sincera gratidão, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Os irmãos poderão ofertar. Na sequência, eu leio a todos um aviso que está neste boletim, que fala sobre a Rádio Apostólica Web. Avisamos a todos os nossos irmãos que a Rádio Apostólica Web foi atualizada. E agora, além dos hinos, teremos 3 inserções do programa, a Hora Milagrosa, todos os dias, às 7 horas, ao meio-dia e às 18 horas. Podem utilizar o site radio.igrejaapostólica.org ou baixem o aplicativo Rádio Apostólica Web na Play Store do seu celular. Temos também um aviso sobre cuidado com o fanatismo e a falsidade. Relembramos nossos irmãos sobre o grande poder que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo receberam de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, pois foram dotados da participação em todos os dons, poderes e virtudes de Jesus nosso Senhor e Salvador. Assim como a Santa Avó Rosa tornou-se no outro Consolador, em tudo semelhante a Cristo, e o Santo Irmão Aldo, o último profeta, Supremo Pastor de Jesus, prometeu que estaria à frente do seu verdadeiro povo na terra, na época da regeneração, a época em que vivemos, também chamada como a Era do Consolador. Estão aparecendo pessoas que se dizem ungidas e predestinadas para continuarem a obra da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Lembrem-se que nosso primaz avisou em seu corpo físico ainda entre nós: eu sou o último profeta. Por isso que ele nos preparou para que pudéssemos continuar nossa missão na terra, enquanto assim Deus permitir, com a bênção e a proteção e o amparo dele, Santo Primaz. Afirmamos que a nossa igreja nunca teve videntes ou assemelhados. Isso nunca foi ensinado em nossas pregações no programa Hora Milagrosa, nem em nossa igreja. Eventos e exposições no ambiente da igreja. Não é permitido realizar exposições de qualquer natureza ou eventos similares no ambiente da igreja. E a festa do final do ano na sede da igreja também. Temos aqui um aviso pertinente a este assunto. Solicitamos aos responsáveis de viagem de cada congregação que inicie a lista dos que desejam participar da festa da sede, porém devem ser de sua congregação. Não coloquem nomes de irmãos de outras congregações. Procurem entrar em contato com a sede, no setor de viagens, para maiores esclarecimentos. Somente poderão se hospedar nos alojamentos os irmãos que derem seus nomes e receberem a confirmação. Quem não der o seu nome nem adianta vir, porque não teremos lugar disponível. A quantidade de irmãos a serem hospedados é limitada. Precisaremos obedecer às recomendações dos órgãos competentes, inclusive com relação ao horário de término das reuniões e o barulho. Não poderão ficar na rua, nem sair para fazer compras, uma vez que virão para a festa de confraternização da Igreja Apostólica. É importante ressaltar que há escadas para os acessos dos alojamentos.
Quem não puder subir as escadas, pedimos a gentileza de não darem os seus nomes. Avisamos que os alojamentos estarão disponíveis somente a partir do dia 27 de dezembro até o dia 2 de janeiro, data limite para hospedagem dos irmãos. Para envio das listas é o dia 10 de dezembro, salvo se completar a lotação antes. Após essa data, não serão aceitos novos pedidos. E em relação a este tema, irmãos, eu me lembro muito bem que nosso querido Santo Irmão Aldo sempre enviava para nós uma cartinha e ficava até nos púlpitos das congregações, inclusive se destacava bem, nossos irmãos que são pastores vão se lembrar, ela era escrita na horizontal da folha, e nesta carta nosso querido e Santo Irmão Aldo já iniciava dizendo: prezados pastores, incentivem o povo para vir às festas. E lembrando das recomendações do nosso Santo Irmão Aldo, desejo nessa oportunidade que os irmãos sejam realmente motivados para irem na festa da igreja, no final de ano, poderem se confraternizar com outros irmãos, vindos de outras congregações, quem sabe poder ouvir as experiências que eles têm para contar, quem sabe é algum irmão ou alguma irmã que tem até um testemunho, tem uma participação no coral da igreja e vai poder cantar e tocar com os irmãos. Às vezes é alguém que teve uma experiência de fé muito linda e vai transmitir a todos que estiverem próximos de si, no momento que estiverem na sede da igreja, poderão participar desde o café da manhã, podendo comer um pão, uma manteiga, um chá, um café, enfim, como os irmãos bem conhecem, como são as hospedagens da sede. Tudo isso é muito bom e nos remete a estar bem pertinho da Santa Avó e do nosso querido Santo Irmão Aldo. Inclusive essa festa, nós teremos a festa do chá. Os irmãos talvez mais novos não saibam, mas a festa do chá teve origem na casa da Santa Avó Rosa. Ela, toda segunda-feira, para que os irmãos pudessem se confraternizar, se reunir, estar ali em volta de uma mesa, partilhando um pouquinho de bolo, um pouquinho de chá, ela servia na sua casa, junto com as irmãs diaconisas e alguns obreiros, o chá. E, por incentivo dos próprios irmãos, eles falaram: por que não fazemos isso na sede, na igreja? Então ela autorizou, e desde então, em todas as nossas festas, nós temos a festa do chá. Então os irmãos poderão participar com muita alegria, com muito prazer, muita satisfação, se confraternizando mesmo, estando ali até os primeiros minutos do ano de 2023, onde nós teremos então no dia 1º a Santa Comunhão, com o retorno dos irmãos para suas casas. Será um prazer muito grande recepcionar a todos os irmãos que puderem, estiverem dispostos e disponíveis para passar esses dias na sede da igreja. Façam este movimento de levantarem os nomes, darem os seus nomes para a sede e participem sim desta festa muito linda que nós teremos com a bênção da Santa Avó e do nosso querido Santo Irmão Aldo. Amém. Nós daremos sequência agora ouvindo a orquestra que apresenta a melodia do hino que tem o título Sempre Unidos.
Irmãos, agora pelo coral nós vamos ouvir o hino Mãe Santa. Santa Mãe querida, divina e poderosa, Santa Mãe querida, nossa Santa Rosa, Mãe gloriosa, que nos guia ao céu. Mãe celestial, sim, essa mãe deste povo fiel.
Irmãos, em nome do nosso querido e santo irmão Aldo, de nossa bendita e santa avó Rosa, mais uma vez agradeço a presença, a vinda dos irmãos, a participação de todos, desejando que cada um dos irmãos possam receber espiritualmente o abraço do nosso querido e santo irmão Aldo, da santa e querida avó Rosa, com as bênçãos e as graças destes santos poderosos, que possam tornar a vida dos irmãos cada vez mais feliz, mais alegre, e que possam ter realmente, como esse hino diz, quão doce é a nossa recompensa, por amar, venerar esta santa tão bondosa do nosso coração e da nossa igreja. Vamos agora meditar, irmãos, numa mensagem que está escrita neste boletim, que tem o título, O Perigo das Amizades Inconvenientes. É uma mensagem que serve de alerta para todos nós. E aqui, irmãos, não há uma classificação etária, porque pode ser que dentre os irmãos, até uma pessoa de mais idade, talvez com 70, 80 anos, possa pensar, isso é para os jovens, para os meninos, para as meninas, mas não. Esta mensagem é para todos nós, cada um dos irmãos. Inclusive, me lembro nessa oportunidade que o irmão Aldo, numa certa ocasião, ensinando o povo, ele disse que às vezes a pessoa vinha para a igreja, e ao ouvir a mensagem que ele colocava nos boletins, ela ficava pensando, isto é para fulano, esta mensagem é para ciclano. E nunca se colocava como o ouvinte daquela mensagem, como se esta mensagem fosse para si, sempre para o outro, mas nunca para si próprio. Então, isto, irmãos, talvez, por estarmos mais evoluídos na fé, não deve fazer parte do nosso pensamento. Nós temos que, na verdade, pensar, esta mensagem, ela foi redigida para mim. E no que for preciso melhorar, eu vou me aperfeiçoar, eu vou aprender, eu vou ser melhor. Um pouquinho de cada vez, um pouquinho mais, e assim eu vou alcançando a perfeição. Então, irmãos, aqui está dito. Irmãos e irmãs apostólicos, vamos refletir sobre um pedido de Jesus para a Santa Avó Rosa, o Consolador, e depois dela para o santo irmão Aldo, seu sucessor, que disse assim, ensina o meu povo a viver. Jesus e a Santa Avó Rosa, junto com o santo irmão Aldo, sempre nos ensinaram a sermos verdadeiros filhos de Deus, por isso que nos deram orientações, conselhos, disciplinas, regras necessárias para um bom proceder e uma convivência salutar. Vamos meditar no assunto que fala sobre as amizades inconvenientes, baseados no ensino popular que diz assim, diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. A Santa Avó Rosa completou este ditado dizendo assim, ande com os bons e será um deles, mas se andar com os maus, será pior que eles. Nas Sagradas Escrituras, o grande salmista rei Davi nos ensinou, bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Diante destes ensinamentos, fica entendido que é preciso vigiar muito sobre as nossas amizades. Não é proibido ter amizade com pessoas, mesmo que não possuam a mesma fé que a nossa, de apostólico, mas é necessário ter cuidado com as influências de certas amizades. Por isso, procurem sempre ter amizade sadia, com pessoas que acrescentam algo de bom em nossa vida. E não é difícil perceber se uma pessoa tem uma boa influência para você, ou se ela apresenta risco para a sua vida física ou espiritual. Busque sabedoria dos céus, inclusive com a inspiração da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para o seu aperfeiçoamento e entrada no ministério apostólico. Se desejar ser membro do coral apostólico, participe junto com outros coristas, músicos e regentes nesse ministério tão importante para a nossa igreja. Se desejar constituir uma família, se aproxime de pessoas que tenham a mesma fé e princípios. Isto não é uma brincadeira, é um compromisso. Seja comprometido com o seu objetivo, para que Deus e os nossos santos possam te ajudar e te abençoar.
Já dizia um sábio ensino nas Sagradas Escrituras, em Provérbios: aquele que anda com homens sábios, sábio será, mas o companheiro dos tolos também será tolo e sofrerá aflições e tribulações. O amado apóstolo São Paulo deixou registrado em sua carta aos Coríntios assim: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Por isso afirmamos que também tem um ensino cotidiano que diz assim: a maçã estragada estraga as outras maçãs da caixa. Cuidado com o fermento, pois leveda toda a massa. Tudo isso pode parecer um pouco difícil para aprender e colocar em prática em nossa vida humana e espiritual, mas basta estar ligado aos céus, sempre em oração, fazer a sua parte, prestando atenção, avaliando, escolhendo as amizades e o que você quer ser ou ter de influência, para decidir com quem andar e quais amizades ter. Se andares com os que falam mal, até dos outros, logo você também estará falando mal. Agora, se andar com bons, humildes, sinceros, leais, pessoas consagradas, obedientes, santas, é normal que também vai ser um santo para a glória de Deus. Se andar com pessoas que só quer sair para alguns lugares áridos e profanos, logo vai ser tentado a frequentar esses lugares também. Se andar com pessoas que têm vícios de fumar, de beber, até de usar drogas, logo irá beber e estar fazendo esses vícios também. Por isso, o conselho no tema de reflexão deste boletim é oportuno e alentador. Diga-me com quem andas, que te direi quem tu és. Aconselhamos com amor, fujam das amizades inconvenientes, cultivem os bons amigos que valem a pena, confiem na mensagem desta Igreja Apostólica e em todos os nossos santos. Se quiser ser feliz, bem-aventurado, faça a tua parte, influencie as pessoas para o bem e não se deixe influenciá-las para o mal. Não tenha receio de dizer não para as amizades inconvenientes, afastem-se dos maus, aproximem-se dos bons, não dê chance para tentação ou ilusão, seja consciente, não arrisque a tua justificação e a salvação da tua alma. O futuro e o destino são teus, a escolha é tua, como diz um dos nossos hinos, então faça a escolha certa. Melhor ter poucos amigos do que ter muitos, e também, se esses muitos te levar para o abismo das trevas, onde foi parar o rico avarento da parábola de Jesus, que vivia cercado de amigos nos seus banquetes, mas eram inconvenientes, amavam as farras, a vida sem Deus, e levaram a pagar um preço caro por aquelas amizades, e incorrer em um juízo justo. Quem não fez sua parte para mudar de vida para melhor, e também não se esforçar em afastar as amizades inconvenientes do mundo, nem tampouco de se aproximar a Deus, perderá a sua salvação. Pense nisso, faça a melhor escolha enquanto é tempo, enquanto não é tarde demais para o dia da sua salvação. Deus o Pai, Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo e todos os santos da família celestial querem o melhor para todos nós e sabem que uma amizade boa é um grande tesouro, inclusive para a formação da família, mas nos alertam que uma amizade inconveniente é um caminho para a perdição, e muitos os que seguem por ele, pois é espaçoso e largo este caminho, mas todos os que por ele andam têm um futuro doloroso e amargo. Então, aqui finaliza a mensagem dizendo: sejam sábios, fiéis, perseverantes, consagrados e santificados. Então, irmãos, é uma mensagem, como disse para os irmãos, mensagem de incentivo, de ensino para todos nós, para que a gente faça uma reflexão conosco mesmo e perceba como estão sendo minhas amizades, como eu estou sendo influenciado pelas pessoas que estão ao meu redor, como está o meu círculo de amizade dentro da igreja, fora dela, no meu trabalho, na faculdade, na minha escola, no curso que eu frequento, com as pessoas até, às vezes, da mesma família. Mas a Santa Avó, irmãos, ela dizia assim, e a Santa Avó sempre foi como Jesus. Ela ia explicando, ela ia ensinando em parábolas, até de forma, às vezes, de
brincar um pouquinho, mas para ficar gravado os seus ensinos. E a pessoa se lembrasse lá na frente o que a Santa Avó disse para tomar cuidado. Ela dizia assim: meus filhos, todos são irmãos na fé, mas nem com todos podemos tomar café. Então ela dizia, todos são irmãos na fé, mas nem com todos podemos tomar café. Existem pessoas, irmãos, às vezes até que quer se aproximar da gente, do povo, para saber como são as coisas, às vezes quer especular quanto uma pessoa ganha, o que tem dentro de casa, quais são os seus hábitos, para depois até sair falando daquela pessoa, ou pior do que isso, começarem a estimular em seu coração algo que não é bom, que, por exemplo, é a inveja. Então ela observa, olha, essa pessoa faz tal coisa, faz aquilo, tem tal salário, tem tal benefício, tem tal carro, tem tal casa, faz isto, faz aquilo, e aproxima-se como um amigo. Porque se ele de imediato falasse que era uma pessoa que vai lhe causar mal, rapidamente a pessoa se desvencilhava daquela amizade, teórica amizade. Mas, na verdade, no fundo, tem um pouquinho de sentimento que não é bom. Irmãos, o irmão Aldo, para uma moça apostólica, uma jovem, estava passando por alguns problemas na vida e tinha até alguns pensamentos que não eram bons. Pensava em coisas que não eram boas para si, para a sua vida e tudo mais. Ele disse para ela: minha filha, cuidado. Se ficar pensando isso, o mal vai dar força para você fazer o que está pensando. Então, irmãos, o poder das trevas, o reino das trevas, ele tem força, ele tem poder. E o irmão Aldo, mais do que uma ocasião, ele falou sobre isso. Ele disse: o reino das trevas também tem poder. Não é superior ao de Deus, mas ele tem poder. Se começarmos a dar lado para isso, vai alimentando esses sentimentos que não são bons, chega a um ponto, irmãos, porque os irmãos sabem, todo lugar que é ocupado por um reino não é ocupado pelo outro. Não são compatíveis entre si, é como a água e o óleo. Se os irmãos colocarem num recipiente 50% de água, 50% de óleo, até que chacoalhe, parece que é um líquido só. Parece que foi ali, homogeneizou e formou um só. Mas assim que para o movimento, vamos percebendo que vai mudando. A água vai ficando em um lugar e o óleo em outro. Assim também é o reino dos céus e das trevas, irmãos. São opostos entre si. Não podem ocupar o mesmo coração. Ou tem sentimentos bons ou não tem. Ou tem sentimentos maus ou não tem. E não há, digamos assim, um coração vazio. Não há um espaço desocupado, irmãos. Sempre terá um sentimento, ou bom ou ruim. Então, se nós avaliarmos que nosso coração, as pessoas que estão em nossa volta, estão ali sentimentos que são piores, são contrários ao de Deus, nós temos que tratar de ir eliminando isto, de ir livrando disto. Irmãos, como diz nessa mensagem, temos que fazer uma análise, se rapidamente conseguimos identificar, por que será que fulano disse isto para mim? Por que será que aquela pessoa falou aquilo para mim? Não é comum, por exemplo, irmãos, que um homem elogie, por exemplo, a beleza de uma mulher que não seja o seu esposo. Isto não é comum. Por mais que pareça comum, não é. Digamos, às vezes até no seio da família, da sociedade, da igreja, um homem passe perto de uma moça e diz: você está bonita hoje. Tem que avaliar por qual razão isto aconteceu. Eu tenho que tomar cuidado. Isto em si não é uma traição, irmãos, mas é o início dela. Só isto não basta para uma traição, mas é o início dela. Todo caminho tem um início, irmãos. Não vai ser de um dia para a noite de duas pessoas, por exemplo, ter um lar dissolvido. Não vai ser de um instante para o outro, por exemplo, que vai ter uma ruptura familiar. Vai acontecendo aos pouquinhos. Não é comum, irmãos, uma pessoa despretensiosamente chegar para outra e tecer um comentário alheio, que não tenha intuito nenhum. Pode até ser que aquela pessoa disse por uma espontaneidade, mas porque o seu coração já estava tomado de um sentimento que não é bom. Pode ser que ela estava sendo usada por um terceiro, um espírito mesmo, opositor ao de Deus, por uma inspiração que não foi boa, para que lá na frente, irmãos, o caminho já previamente traçado chegue nele. Então, se as pessoas vão dando lugar para isto, pode acontecer de ter um prejuízo, um problema lá na frente. Se as pessoas soubessem, por exemplo,
que teriam problemas lá na frente, esta fala, este primeiro passo nunca teria sido dado, nunca teria sido falado, essas amizades nunca teriam sido iniciadas. Então nós temos que nos policiar, temos que tomar cuidado, nós temos que ficar atentos. As coisas, irmãos, para o mundo, para as pessoas que vivem no mundo, tudo pode, tudo é normal, tudo é natural, mas nós não somos do mundo, irmãos. No mundo é normal, por exemplo, duas pessoas estarem andando e se vê uma no caminho, às vezes um homem está sozinho, dá carona para uma moça ou uma mulher, não, é só para aliviar o trabalho dela chegar até ali. Mas eu tenho que tomar cuidado, irmãos. Na igreja apostólica existe uma regra, um ensino, como diz no início dessa mensagem, que Jesus disse, ensine meu povo a viver. Nós temos que cuidar do mal e temos que cuidar da aparência do mal, irmãos. Então, é um ensino doutrinário, irmãos. Nós não temos que evitar somente o mal, mas eu tenho que evitar também a aparência do mal. Imaginem lá na frente, um vizinho, um colega, um conhecido vai ver a moça depois saindo do teu carro sozinha. Ele não vai saber que você andou 200, 300 metros, 1 quilômetro com ela somente. Vai pensar alguma coisa diferente do normal. Um sinal de alerta vai soar naquele momento. Pode ser que nada aconteceu. É o primeiro passo, irmãos. Ele não vai chegar lá em cima da escada sem ter subido degrau algum. A primeira intenção foi o primeiro deslize, a primeira queda, de muitas que virão lá na frente. Então eu tenho que tomar cuidado. Até aqui neste boletim está recheado de ensinos, até de ditos populares, mas que são verdades. Um deles é cuidado com as pedras pequenas, porque as grandes facilmente vimos e nos livramos dela, mas são as pequenas que nos fazem escorregar e cair. Isto é verdade, irmãos. Se nós estamos num caminho pedregoso, por exemplo, vimos lá no meio do caminho uma pedra bem grande. Irmãos, isto facilmente é visto. Eu vou desviar do caminho. Mas agora, se eu não dou atenção aos detalhes, aos pormenores, às coisinhas pequenas, eu tenho que tomar cuidado no andar, porque são esses detalhes, essas coisinhas pequenas que vão me fazer cair. Outro ponto, irmãos, até nem diz aqui no boletim, mas diz respeito a este tema, são, por exemplo, as redes sociais. A forma como as pessoas estão se relacionando pela internet. Não é comum, por exemplo, irmãos, uma pessoa que tem um lar, uma família, uma casa, mantenha relação de contato com outras pessoas, irmãos, que não tenham motivo, por exemplo, tudo bem, boa tarde, boa noite, bom dia. Irmãos, por qual razão isto? Se nunca foi necessário para a vida humana, inclusive, para as necessidades básicas do ser humano, esse tipo de, vamos falar num linguajar para que os moços e moças entendam melhor, desse tipo de network, ou então desse tipo de relacionamento, por qual razão vamos criá-lo a partir de agora? Temos que tomar muito cuidado, irmãos. Parece simples. Às vezes a pessoa até numa demonstração de ingenuidade, coloca lá na rede social, por exemplo, hoje eu não acordei bem. O que ela está fazendo nisto, irmãos? Despertando o interesse de pessoas, às vezes, que está te olhando para a sua vida, para a sua família, para o seu lar, às vezes tão lindo que é, para poder um pé de infiltração. Mas o que aconteceu? O que houve? Olha, praticamente, em outras palavras, o que ele está dizendo para aquela mulher ou para aquele homem? Olha, estou aqui, se precisar, conte comigo. Não é que isso, irmãos, de certa forma, é a prática de um ato errado, mas é o início dela, irmãos. Se soubermos que vai chegar lá, e o irmão Aldo ensinou isto tem que tomar cuidado, porque chega ao pecado, chega ao erro de fato. Então, por que eu vou cultivar, e digamos assim, vou acreditar que vai chegar nas vias de fato e eu vou me interromper? Isso não vai acontecer, irmãos, porque o irmão Aldo até alertou, não dê atenção a esses pensamentos, porque o mal vai te dar força para executá-los. Então, na hora do vamos ver, de consumar o fato, de chegar lá, irmãos, ali não tem mais inspiração do irmão Aldo, ali não tem mais a proteção da Santa Avó. Quem está ao teu lado é o Espírito que deu o primeiro passo contigo e vai simplesmente te dar a última empurrada, o último empurrãozinho, e tudo vai se dar. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado e evitar as coisas enquanto são pequenas e tem controle, porque depois não adianta reclamar, eu podia
ter feito diferente. Eu podia ter feito assim. Mas aí não há mais tempo, irmãos. É o que diz nesta mensagem. Depois vai chegar no dia que nós vamos pensar, foi o dia da salvação. Aconteceu lá atrás, mas eu não me atentei a esses detalhes. Então, nós temos que estar alertas, abrir os olhos, tomar muito cuidado, irmãos, porque a nossa família, o nosso lar, a nossa casa, é a morada de Deus, irmãos. Os irmãos sabem disso, se não sabem, deveriam saber. O nosso lar é a morada de Deus, é a primeira igreja, irmãos. A nossa família é a primeira igreja. Tanto é verdade que nosso santo irmão Aldo, em uma certa ocasião, ele revelou para nós. A igreja que temos quando temos reunião é a junção das famílias. O que ele disse em outras palavras? Que a família é a igreja. Então nós temos que preservar, temos que cultivar o amor, cultivar a esperança dos nossos filhos mesmos, para que tenham em nós certeza, segurança, firmeza, para que possam seguir os nossos passos. E a gente não dê brecha, irmãos, para o inimigo de Deus, para as pessoas que estão do nosso lado e às vezes admiram tanto a gente, mas com intenção que não é boa. Agora nós temos que ser admirados por coisas boas que fazemos para a igreja, para as coisas boas, para ajudar o próximo. Isto sim, não há problema, não há pecado nisto de forma alguma. Mas nós temos que estar sempre vigilantes, sempre atentos, porque Jesus também nos alertou sobre isso. O ladrão, disse Jesus, ele não avisa a hora que ele vem. Ele não fala que dia que ele vem. Ele simplesmente vem. Então, o pai de família, o chefe da casa, isso são palavras de Jesus, prudente, trata de trancar as portas, as janelas, deixar tudo bem guardado, para se porventura o ladrão vir não conseguir entrar em seu lar, em sua casa. O que ele estava dizendo, irmãos, em relação ao coração, à família, ao lar, à casa, às pessoas que estão ao nosso lado. Nós temos que cuidar, irmãos, de todos aqueles que estão conosco, fazer o bem, ajudar as pessoas para que elas tenham paz, tenham tranquilidade e especialmente estejam unidas, conectadas, ligadas a Deus nosso Pai e aos seus santos. Então, irmãos, que esta mensagem sirva, como disse aos irmãos, vamos voltar lá no início da mesma, para nós, para mim, para os irmãos, para cada um dos irmãos. Não pensem essa mensagem para A, é para B, é para C, não. Deixe que este juízo nosso Pai faça. Deixe que julgar para quem de fato esta mensagem serve. Nossa Santa Avó, nosso irmão Aldo faça isto. A princípio, vamos entender, esta mensagem é para mim. É para a minha salvação. É para a minha santificação. É para a minha proteção. Para que a Santa Avó, irmão Aldo, me blinde de tudo que não é bom. Para que seja afastado os sentimentos maus. E eu possa triunfar com ela, com Jesus, com nossa Mãe Virgem Maria Santíssima. Então, irmãos, tomem muito cuidado. Para finalizar, eu digo até para os irmãos um ensino que foi nosso bondoso Mestre Jesus que ele disse. Inclusive, é um ensino aparentemente muito pesado, bastante difícil de entender, de aceitar, mas é verdade. Nós não podemos negar o fato de que Jesus só ensinou a verdade. E ele ensinou quando ele disse assim: se tua mão fizer pecar, é melhor que você mande cortá-la e viva sem mão do que viver pecando. Se os teus olhos te fazem pecar, é melhor que você fure-os e fique cego, e não veja na terra, mas enxergue nos céus e alcance a salvação, do que morrer e receber a perdição. Então Jesus, ele foi claro, ele foi positivo, ele foi, irmãos, como o irmão Aldo e a Santa Avó sempre foram, e nos ensinaram, se porventura as minhas mãos me fazem pecar, é melhor que eu arranque e fique sem mãos, mas eu seja santo e entre nos céus, do que viver são na terra e perder a santificação. Irmãos, é duro, uma palavra difícil, mas se ouvirem, enquanto há tempo de viver bem na terra e com mão, será muito melhor. Então que a Santa Avó, irmão Aldo, abençoe a todos, dando muito entendimento, muita sabedoria,
dando muita compreensão. E se algum alerta acendeu no decorrer dessa mensagem, trata de socorrer aquela parte. Se algum contato nas suas redes sociais, apaga, exclua. É melhor viver sem elas do que ter a tendência de falar um bom dia para a mãe, para o pai, por elas, e acabar falando também para pessoas que não precisam. Então, irmãos, se às vezes o teu contato no WhatsApp está ali uma pessoa que aparentemente inofensiva, mas é melhor excluir, bloquear, encerrar aquela comunicação, do que manter uma boa amizade, digamos, politicamente correto, mas perder a bênção e a graça de Deus, e quem sabe, lá na frente, a sua família, o seu lar, e depois até a sua salvação. Amém. Vamos ouvir o último hino, que tem o título Feliz por Ser, da Santa Vó Rosa. Neste momento sagrado, estou entoando esta canção, expressando ao meu Deus e ao poder celestial minha sincera gratidão.
Amém. Convido os irmãos a ficarem em pé, por gentileza. Nós vamos encerrar a nossa reunião com uma oração, pedindo a bênção e a graça do nosso bondoso e santo irmão Aldo. Oremos. Ó querido e santo primaz, profeta amado, irmão Aldo, honra, glória, entregamos a ti, primaz bendito, por tudo quanto tem feito por nós, pelo zelo, pelo cuidado, pelo carinho, pelo amor que tem pelos teus filhos, por todos nós. Participa do teu poder, irmão Aldo, com todos aqueles que são fiéis, para que, usando estes teus filhos, possa ser a luz nesta terra. Então, irmão Aldo, nós somos muito gratos a ti, a Santa Vó Rosa, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, ao nosso bondoso e Mestre Jesus, a Deus o Pai e ao Divino Espírito Santo, por tudo que tem feito por nós. Rogamos a bênção, a graça, a proteção, o entendimento, a sabedoria, a humildade para colocar estes ensinos que tivemos nesta noite em prática em nossa vida, e todos nós, na maneira daquilo que identificarmos que não está bom, colocarmos em prática, e corrigirmos, repararmos a nossa vida e vivermos melhor, amparados pelos céus. E o Senhor, vendo a nossa reação positiva de que queremos melhorar, encherá esta igreja, estes irmãos, de bênçãos preciosas, cremos assim. Então, irmão Aldo, Santa Vó Rosa, também peço por estes irmãos que colocaram seus pedidos nesta caixinha de oração. Atenda, primaz bendito, o clamor, os pedidos dos teus filhos, concedendo a eles saúde, se for preciso, o emprego, a união no lar, na família, livrando de sentimentos que não são bons. Às vezes tem um pouquinho de preguiça para servir bem a igreja, para vir para a igreja, ou então para fazer as coisas em casa. Pedimos que o Senhor afaste esse sentimento que não é bom, concedendo a eles coragem, bom ânimo, e que possam literalmente fazer as coisas que precisam ser feitas. Querido primaz e Santa Avó, pedimos ao Senhor e à Santa Mãe Maria Santíssima, a Jesus nosso Mestre, que despeça então os teus filhos com a tua paz, com o teu amparo, com a tua graça, concedendo um anjo santo para estar ao nosso lado, livrando dos perigos e males, até que cheguemos bem em casa, no lar, tenhamos uma boa noite de descanso, e amanhã um excelente domingo, com a bênção e a graça dos céus, para que tenhamos uma boa reunião, virmos para a igreja felizes, contentes, alegres, para receber mais da bênção e da graça dos céus. Santo irmão Aldo, honra, glória e louvor sejam dados a ti, a Santa Vó Rosa, a nossa Mãe Maria Santíssima, a Jesus, a Deus o Pai, ao Divino Espírito Santo e a todo o poder celeste, para todos sempre. Amém. Paz do Senhor a todos, um bom regresso e até amanhã, se Deus permitir.